Tami Miranda, presente. Amanda Betorazzo, presente. Boa tarde. Sob a proteção e as bênçãos de Deus, declaro abertos os trabalhos da 10ª reunião ordinária semipresencial da Comissão Extraordinária de Inovação, Tecnologia e Cidade Inteligente, no ano de 2025, com a presença dos vereadores Tami Miranda, Amanda Betorazzo e Sansão Pereira. Informo que esta reunião está sendo transmitida através... Milton Ferreira. E nobre vereador Milton Ferreira. Obrigado, nobre vereador. Obrigado. Informo que esta reunião está sendo transmitida através do portal da Câmara Municipal de São Paulo, no endereço www.saopaulo.sp.leg.br, no link Auditórios Online e pelo canal do YouTube desta casa. Essa reunião tem os seguintes itens na pauta: a leitura e aprovação de 2 requerimentos, já publicados em Diário Oficial. O requerimento número 1, Inovação 28/2025, autoria vereador Sansão Pereira, convite para participar de reunião desta comissão, senhor Danilo Mizuta, coordenador de produção e análise de informação da GeoInfo, da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, SMU, a fim de expor e prestar esclarecimentos sobre o sistema GeoSampa e suas aplicações em inovação, tecnologia e cidades inteligentes. Em discussão, não há oradores inscritos. Encerrada a discussão, os vereadores que estiverem de acordo com o requerimento permaneçam como estão. Está aprovado. Outro requerimento 29/2025, autoria vereador Sansão Pereira, senhora Elizabeth França, Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, SMU, a fim de expor e prestar esclarecimentos sobre as iniciativas tecnológicas e inovações aplicadas no planejamento urbano e na gestão inteligente da cidade de São Paulo. Em discussão, não há oradores inscritos. Encerrada a discussão. Os vereadores que estiverem de acordo com o requerimento permaneçam como estão. Está aprovado. Bom, temos aqui, então, hoje, nessa tarde, com o nosso amigo, Dr. João Manuel da Costa Neto, presidente da SP Regula, e também o Gilson Luiz da Costa, superintendente de fiscalização da SP Regula, está chegando, né, a caminho, em atendimento ao requerimento para prestar informações, atendimento ao requerimento 2525, sobre o funcionamento geral da SP Regula, apresentando informações sobre os serviços regulados e a atuação da autarquia na cidade. As ações e regulamentações da SP Regula na área ambiental, com ênfase em fiscalização e regulação de serviços ambientais na cidade de São Paulo. B. Parcerias público-privadas voltadas à sustentabilidade e gestão ambiental. C. A implementação de políticas públicas relacionadas ao meio ambiente e à inovação tecnológica. D. Projetos de economia circular e gestão de resíduos sólidos. E. Uso de tecnologias digitais na gestão e monitoramento ambiental. Também nossa amiga secretária Regina Marino Silvério, secretária adjunta, está a caminho também, daqui a pouco chegando por aqui. Já está no elevador, tá bom. Que também vai estar falando do projeto Simplifica Aí, desenvolvido pelo Laboratório da Inovação Pública da Prefeitura de São Paulo, o Lab 11, em parceria com a Prodan, que foi reconhecido como o 2º lugar no prêmio ABEP de excelência do Governo Digital. Governo Digital 2025, na categoria Melhor Solução Baseada em Inteligência Artificial. Temos aqui também o nosso amigo professor Marcelo Pessoa, da Vanzolini, sempre conosco. Seja bem-vindo. Vamos chamar aqui o Dr. João Manuel, já vamos passar a palavra, mas antes quero lembrar que a Prefeitura de São Paulo ganha prêmio internacional por programa de
eletrificação da frota. A Prefeitura de São Paulo foi reconhecida com o Prêmio Internacional Local Leader Awards, na categoria Transporte Limpo e Confiável, graças ao seu modelo inovador de aquisição e financiamento de ônibus elétricos, que mobilizou cerca de 6 bilhões e meio e já ultrapassou a marca de 1.000 veículos elétricos em operação. E o benefício que traz para São Paulo é elevando o protagonismo da cidade em mobilidade sustentável, reduzindo emissões de carbono, melhorando a qualidade do ar e fortalecendo a imagem de São Paulo como uma metrópole inovadora e ambientalmente responsável. Que bom, né, presidente? Ainda com incentivo da Prefeitura de São Paulo, que tem 1.200.000 empresas, ou melhor, 1.200 empresas de tecnologia abertas por mês. Sampa News, somente no primeiro semestre de 2025, foram abertas 7.400 novas empresas de tecnologia em São Paulo, média de mais de 1.200 por mês. A capital paulista já abriga cerca de 360.200 empresas no setor tecnológico, impulsionadas por incentivos municipais, desburocratização e programas de apoio, e fortalecendo assim o ecossistema de inovação, gerando empregos, atraindo investimentos e consolidando São Paulo como um dos principais polos de tecnologia do Brasil. Chegou nossa secretária, seja muito bem-vinda. Nossa secretária Regina Maria Silvério, obrigado, tá, por ter vindo aqui. Então tá bom. Nosso presidente aqui tem uma outra agenda, então já vamos. O senhor tem a palavra, por favor. Presidente João Manuel Costa Neto, presidente da SP Regula, fique à vontade. Boa tarde a todos. Muito obrigado, presidente vereador Sansão Pereira, pela iniciativa do convite de estarmos aqui nessa reunião hoje. É sempre muito importante a gente poder participar e poder compartilhar com essa Casa de Leis as iniciativas e os andamentos dos projetos do governo, da gestão do prefeito Ricardo Nunes. Mas faço aqui também já a justiça que recebi no primeiro semestre a vereadora Amanda Vettorazzo, na sede da SP Regula, tive a oportunidade de apresentar a ela algumas iniciativas e a mesma já tinha convidado, ainda que fora informalmente, né, para que aqui estivesse. Eu assumi o compromisso e o tempo vai passando, a gente não tinha ainda conseguido encaixar a agenda, e aí o senhor surge aí com o convite. Eu falei para que ela não fique chateada, eu vou fazer justiça aqui e lembrar que de certo modo estou atendendo aí também ao convite da nobre vereadora Amanda Vettorazzo. Agradecer também aos vereadores que nos acompanham, o Tami Miranda, Dr. Milton Ferreira, unanimidade aqui na vossa comissão. Atendendo o convite da comissão, né? É um Muito prazer recebê-lo. Obrigado. Obrigado, vereador. Então, falar um pouco da SP Regula. Nós temos aqui uma apresentação, se a gente puder colocar na tela para todos acompanharem. Acho que está no final. Seria chegar no comecinho lá. Eu vou tentar ser breve, a apresentação é um pouco extensa, vereador, porque de fato a secretária Regina está aqui, a testemunha. A SP Regula tem crescido aí numa forma muito rápida, né, assumido muitos compromissos e objetos. Está chegando também ali o nosso superintendente de fiscalização, Gilson. Por favor, pode consta do convite. Sentar-se à mesa. E se não houver tempo suficiente, não tem problema. Não, vamos Convidaremos para que retorne numa outra ocasião para dar continuidade, por favor. Falar obrigado. Assim, por favor. Então pode passar, por gentileza. Primeira apresentação do que se refere à SP Regula, que é a Agência Reguladora de Serviços Públicos do município de São Paulo, uma autarquia em regime especial, que foi criado pela Lei 17433 de 2020, em 29 de julho de 2020, cuja implementação ocorreu a partir de abril de 2021. E a sua missão é de regular e fiscalizar os serviços públicos delegados pelo município, ou seja, o que a prefeitura transfere para a iniciativa privada. Vale lembrar que São Paulo tem um plano de desestatização muito robusto nos últimos anos, né? E aí surgiu a necessidade de ter uma agência reguladora para regular e fiscalizar esses objetos. Pode passar?
Dentre as nossas competências, então, a regulamentar, por meio da emissão de normas e resoluções para os serviços públicos delegados, a da fiscalização, e aqui me acompanha o superintendente da área, que é o Coronel Gilson, para fiscalizar o cumprimento dos contratos que são delegados à iniciativa privada, receber a reclamação dos usuários também, para atuar na defesa dos direitos desses. É sempre muito importante a gente receber essas reclamações da prestação do serviço e ir aprimorando e corrigindo ao longo do tempo. Garantir que os serviços sejam prestados com eficiência, continuidade, modicidade tarifária, sustentabilidade e, principalmente, o operacional, que é o que impacta o dia a dia a vida das pessoas. E elaborar as análises de impacto regulatório e também de acompanhamento econômico e emissão de normas e regulamentos referentes aos contratos. Pode passar, por gentileza. Falando rapidamente quais são hoje os objetos que foram atribuídos pelo prefeito Ricardo Nunes à agência reguladora. Nós iniciamos, então, pelos contratos de coleta e destinação de resíduos sólidos, criando, para esse acompanhamento, a primeira gerência da SP Regula, que é a Gerência de Saneamento Ambiental. E os 2 contratos são das concessionárias Loga e Ecourbis, que foram pactuados lá no ano de 2004, foram transferidos para a agência reguladora em 2022 e renovados no ano de 2024 por mais 20 anos. A iluminação pública, que foi transferido para a SP Regula já no finalzinho de 2022, uma maior PPP de iluminação pública da América Latina, né, que nós assumimos, e além de ter assumido esse contrato, em 2023 fizemos também neste contrato a incorporação da gestão e modernização da rede semafórica de São Paulo. É de se lembrar, vereador, que há pouco tempo atrás, né, antes dessa incorporação, o semáforo era um gargalo da cidade, né, que a gente tinha rotineiramente aí problemas com relação aos semáforos, e vindo para o universo da PPP, seja pela modernização ou pela atualização do campo semafórico, a gente percebeu que esse gargalo deixou de existir. E, inclusive, a gente vai falar um pouco mais adiante, da modernização, que também é muito importante, tenho certeza que é muito afeto a essa comissão. Depois nós criamos a gerência de abastecimento e lazer, para trazer para a SP Regula os contratos de concessão do Mercadão, Mercado de São Paulo, que conjuga também o Mercado Quinjo e Yamato. Na sequência, a concessão do Mercado Santo Amaro e, por último, o circuito de compras, que é a famosa Feira da Madrugada. Foi construído ali um grande complexo, uma concessão de obras, também hoje está no radar da Prefeitura. Essa gerência de abastecimento e lazer também nós estamos, por decreto do prefeito, em fase de transição da concessão do Ibirapuera. Então, futuramente, o Ibirapuera também deve ser gerido por esta gerência de abastecimento e lazer. E a gerência mais recente que foi criada, serviços funerários e cemiteriais, finalzinho ali de 22 foi concluída a licitação, assinados os contratos início de 23. A partir de março de 2023 inicia a concessão do serviço funerário, que são 4 lotes para gerir aí os 21 cemitérios e o crematório de São Paulo existente, com recursos previstos aí para reforma de todos os 21 cemitérios, construção de mais 3 crematórios, e as concessionárias vencedoras e que estão no contrato desde então, a Consolária, a Cortel, o Grupo Maia e a concessionária Velar. Pode passar, por gentileza. A área da regulação, então, da SP Regula, eu sempre digo que é uma das que mais simboliza aí a agência reguladora, né, que versa aí do acompanhamento das medidas regulatórias da agência. Para isso, existe também uma superintendência, que é liderada pelo Dr. Marco Antônio, né? E o direito de regulação é a área do direito público que estabelece as regras da relação entre o poder público e o poder econômico. Atividade que busca sempre a convergência entre os interesses público e privado, e isso é muito presente, portanto, nos contratos de parceria público-privada. E é a forma de garantir que os serviços que impactam a vida das pessoas funcionem bem, com responsabilidade e principalmente com equilíbrio e respeitando as normas técnicas e ambientais. Pode passar, por gentileza. Então, a regulação a gente tem feito, logicamente, pelo acompanhamento sistemático dos contratos, mas, sobretudo, também pela emissão aí de normas, né, de resoluções, que venha complementar aí esse trabalho, sempre pautado aí pelo monitoramento das ações, as suas atualizações, para que o contrato, logicamente, que é longevo, ele acompanhe as necessidades rotineiras aí da sociedade. Pode passar, por gentileza. Então, entrando já um pouquinho nos objetos, né? Como falei para vocês, 4 lotes de cemitérios. Aqui estão cada cemitério que cada lote administra, né, as 4 concessionárias que eu nominei.
e o crematório da Vila Alpina, que está no Velar, por enquanto é um só, mas as outras 3 irão cada uma construir mais um crematório para a cidade de São Paulo. Aliás, recebi da minha assessoria projeto do senhor brilhante, aí, indicação de um crematório PET, tenho certeza também que vai ser muito bem discutido e é uma iniciativa muito importante para a cidade. Pode passar, por gentileza. E com relação à tecnologia, que foi um pouco a pauta do convite que nós tivemos, né, a gente fez questão de trazer aqui o que a gente tem de sistema de acompanhamento com relação aos objetos, né? Então, com relação à concessão do serviço funerário, existe o sistema Ágape, que já era um sistema contratado pela autarquia do serviço funerário, que restou extinta por um trabalho brilhante da Secretaria de Gestão, inclusive, que eu parabenizo aqui a Regina, que acompanhou muito dessa etapa da extinção da autarquia, mas desse sistema que estava em franco andamento lá, nós trouxemos por subrogação da SP Regula. O Gilson compôs lá a última equipe de gestão da autarquia, fez essa transição conosco, a gente trouxe e aprimorou o sistema, né? Então, um sistema muito importante que nos garante a consulta da gratuidade, né? Que é um tema muito caro aí nessa concessão, as gratuidades que são garantidas por lei e que a concessão está atendendo plenamente a população de São Paulo. Havia ali algumas dúvidas no começo, vereador, com relação à transparência desse cenário. Alguns vereadores até representaram o Ministério Público e na última segunda-feira agora eu fiz o último depoimento e o promotor está arquivando, porque restou comprovado que de fato a gente tem atendido um número até maior de gratuidades do que era antes da concessão. A emissão da guia de transporte de cadáveres, esse sim já é um aprimoramento do sistema que nós tivemos, né? É fato que o transporte de cadáveres na cidade de São Paulo é um monopólio público que foi trazido para dentro dessa concessão. Nós temos a circulação também de veículos de funerárias externas que vêm retirar corpos aqui. Então, de forma a sistematizar isso, a gente criou essa funcionalidade dentro do sistema Ágape e tem sido muito importante. E por último também, o credenciamento dos jardineiros, empreiteiros e construtores de cemitério, uma categoria particular que já atuava nos cemitérios ainda que estatizado e que a concessão respeitou o direito desses profissionais. A gente logicamente não abriu outro chamamento porque afrontaria o serviço da concessão, mas foi um compromisso à época do prefeito Bruno Covas ainda de manter esses credenciamentos. A gente manteve, emitimos uma cartilha, inclusive, de orientação agora, regulando como que é o relacionamento desses jardineiros com a concessão, e agora estamos num processo de recadastramento dentro já do sistema para tornar isso mais ágil e aí reemitir as credenciais do pessoal. A guia de transporte de cadáveres, como eu falei para vocês, foi um aprimoramento grande para a gente poder regular e ter toda a gestão desse transporte de corpos. Pode passar mais uma, por gentileza? Então, é um serviço gratuito, né, para obter essa GTC. Tem os documentos obrigatórios, certidão de óbito e nota fiscal, que tem que apresentar às concessionárias. O sistema verifica esses dados para ver se não tem nenhuma falsificação, se os dados estão corretos. E é emitida uma guia que autoriza aí esse transporte de corpos na capital. Pode passar. O informe de óbito também é bastante recente, a gente implementou este ano no sistema. Ele já ocorria, na verdade, o informe de óbito no sistema, na versão que era do serviço funerário, mas era uma funcionalidade que servia ali a prestar o cadastro da pessoa falecida e do médico que estava testando o óbito. E a gente fez um aprimoramento importante nesse caso, vereador, justamente para contribuir com essa questão da transparência, que foi muito questionada no início da concessão do serviço funerário, e a gente esticou um pouquinho a informação para o hospital, o IML, o SVO tem que informar também o familiar que está cuidando do desembaraço ali da questão funerária. E quando isso é feito, é informado o sistema e o prazo ele é curto, logo após o falecimento em até 4 horas, é o dever de todo mundo informar o sistema encaminha a cartilha com todas as informações do serviço funerário para onde? Para o celular da pessoa que vai ter que fazer a contratação do serviço funerário. Então, a gente tem as tabelas, né, todos os preços são tabelados, foi garantido o preço anterior à concessão, o pacote social que é 25% mais barato, e se tinha um receio de que essa informação às vezes era um pouco restrita, hoje ela está chegando na mão do principal interessado, que é a pessoa que vai ter que procurar uma das agências para fazer a contratação do serviço funerário. Então a gente conseguiu evoluir bastante com essa ferramenta do sistema Ágape, né, fazendo uma maior transparência aí para a população com relação à contratação do serviço funerário. Perdão, vou lhe interromper só um minutinho. Ouvi dizer que parece que já tem um cemitério que está colocando em prática um aplicativo que
o familiar chega até o túmulo da pessoa, é isso mesmo? Eu ouvi falar algo nesse sentido. É isso mesmo, mais que um cemitério, inclusive. O primeiro que começou foi o do Araçá, do Grupo Cortel, né? Que inclusive é um cemitério que tem bastante patrimônio histórico. E esse QR Code permite a pessoa circular pelo cemitério, conhecer um pouco mais também das famílias paulistanas tradicionais que estão ali sepultadas, obras de artes que estão no cemitério, e também localizar, logicamente, o túmulo que ele tem interesse, de um ente querido ou de um amigo, facilitando muito a vida das pessoas. Então o QR Code também, o senhor tem razão em lembrar, é uma tecnologia muito importante que as concessionárias aí sim trouxeram para dentro dos cemitérios. Bom, passando mais uma, por favor, a gente vai falar um pouquinho também de rede de iluminação pública, né? A parceria público-privada. O campo de iluminação pública de São Paulo hoje, considerando a sua expansão, já alcança 657.074 pontos de iluminação pública, né? Tudo isso foi eficientizado por meio da tecnologia de LED. Hoje nós temos 99,9% das luminárias substituídas por LED na cidade de São Paulo. Isso traz um ganho de eficiência muito grande, uma redução da carga de energia que era utilizado, né? E a compensação dessa economia de energia é justamente o que custeou a expansão do campo de iluminação, né? Então a gente conseguiu trazer a modernização do campo, reduzir o valor da conta de energia elétrica e com esse mesmo valor fazer o investimento da ampliação do campo. Foram modernizados também com a implementação da telegestão, né? A gente está com 82% da rede modernizada. A telegestão é com que faz que a gente tenha controle remoto de todos os pontos de iluminação da cidade. Isso é muito importante para a gente poder avançar e quando perceber que um ponto está apagado, a gente tem o controle remoto pelo centro de operações da concessionária e já manda imediatamente fazer a recomposição deste ponto. Então a gente tem uma eficientização aí muito grande com relação a esse sistema de telegestão que está avançando já com 82% de implementação. Desculpa interrompê-lo. Eu tenho aqui uma notícia a respeito da energia que diz que São Paulo adota energia renovável em 186 prédios públicos, da gestão, né? E reduz custos em 30%. Gestão boa, hein? 66 milhões, está aqui. 30%, 66 milhões. Então depois, para não... Desculpa interromper, porque como o senhor entrou na área de energia, eu falei, Tô com uma matéria aqui na mão, né? 16 mil toneladas de CO2, né, aproximadamente, a diminuição, né? Isso. Ok. Pois é. Então, vou pedir para passar mais uma adiante também. A gente também tem, logicamente, posicionado esses ganhos da PPP com relação aí às ODS, né, aos impactos ambientais estimados. Então, aproximadamente 80 mil toneladas de geração mitigadas, né, uma compensação equivalente ao plantio de 540 mil árvores, você imagina, né, e a preservação de uma área de floresta de equivalente a 500 campos de futebol só pela troca aí da iluminação antiga, né, pela iluminação de LED. Pode passar mais uma, por favor? Passar para a rede semafórica, né? A gente tem 6.872 cruzamentos semaforizados na cidade, é um campo muito grande. O foco da disponibilidade operacional, nossa, 39% na rede modernizada, mais eficiência de 97% prioritários atendidos no prazo. As etapas de modernização, o sistema adaptativo interligado do minério viário alcançará aí 2.583 pontos, né? O status hoje a gente já está quase na metade, ali, 48% desse plano de modernização já cumprido, com 1.247 cruzamentos já modernizados. E é um modo de operação que ele controla os dados do fluxo veicular, né, captados por câmeras instaladas nos cruzamentos, e o tempo semafórico é ajustado em tempo real para dar mais fluidez naquela via que está mais carregada. Então o ganho é de redução do tempo de viagem, do consumo de combustível, resultando também uma mitigação de gases dos efeitos poluentes. Então, como eu comentava no início, vereador, além da questão da gente ter conseguido, pela manutenção, melhorar muito a questão do funcionamento do campo semafórico, a importância aí da questão do minério viário ser modernizado com esse sistema adaptativo, assim chamado, né? Então, se tem uma via congestionada, o tempo dela torna-se maior e as transversais é diminuído porque a gente tenha mais fluidez no campo. E nesse ponto, um ponto muito caro que o prefeito nos cobrou e a gente ajustou isso e respeitamos, e deixo claro também para que não tenha dúvidas, que o único tempo que não é reduzido nesse sistema adaptativo é o da travessia do pedestre. Esse aí ele está previsto na lei, a gente é obrigado a cumprir.
e, além de tudo, a gente também quer ofertar segurança aos munícipes, né? Então, a gente adapta o tempo das vias, mas sem mexer no tempo dos pedestres. Pode passar, por favor. Aqui, então, são os prazos que a gente tem, né, com relação a atendimento da rede semafórica, né, as prioridades 1 e prioridade 2 em até 3 e até 5 horas, e os reparos de prioridade 3, né, que são os mais complexos, em até 12 horas. Isso tudo é acompanhado e aferido aí pela gerência de iluminação pública, dentro do contrato de concessão, e, logicamente, a concessionária tem um sistema aí que impacta na sua conta-prestação se não são atendidos esses prazos. Então, a gente acompanha, por meio das ferramentas nossas da gerência de iluminação pública, toda a efetividade do contrato com relação ao tempo de atendimento também da rede semafórica. Pode passar. Eu vou deixar esse slide para o final, vereador, que são 3 vídeos do Ecopark, que a gente vai pedir para passar aqui, mas vou falar um pouco deles, fazer a apresentação e a gente volta para passar os vídeos no final. Então, São Paulo, como eu disse, nós renovamos os contratos de concessão no ano 2024, por mais 20 anos, e não foi uma mera renovação, foi, na verdade, um reposicionamento da capital no que diz respeito à coleta e destinação de resíduos, com bastante modernização e implementação de tecnologias, que vai colocar São Paulo na vanguarda da gestão de resíduos aqui no Brasil. Então, a proposta é a construção de 4 ecoparques, e ali a gente está vendo só 3, e eu já faço aqui o esclarecimento. O ecoparque do Bandeirantes, ele inicia como um ecoparque, e o projeto prevê a dobra dele a partir do 10º ano, tanto de tamanho, com relação aos investimentos e também às tecnologias. Porém, depois da assinatura do contrato, surgiu uma nova frente agora, a gente tem estudado, com o apoio da Secretaria de Governo, da possibilidade desse segundo ecoparque, ao invés de dobrar o do Bandeirantes, ele ser central, aqui em São Paulo, na área do antigo Detran. O senhor acompanhou o ano passado nas discussões do plano diretor, né? E o debate, logicamente, republicano aqui é legítimo, e nós fomos demandados por alguns vereadores que fizeram aí o contraponto, dizendo, não, mas a gente está vendo que os ecoparques são periféricos, por que o ecoparque não está no centro da cidade? Surgiu uma grande oportunidade da gente ter o ecoparque no centro da cidade. Ah, o ecoparque está na periferia, para judiar da periferia, não sei o quê, por que não põe do lado da casa do prefeito? O Ecoparque Sul, que está lá na tela, é do ladinho da casa do prefeito. E isso o líder falou aqui no dia, o prefeito, eu contei para ele ficou até contente, falou, fez bem ter esclarecido. E por último, a gente tem o Ecoparque Leste, que esse será implementado na área contígua ao aterro CTL, tá? De modo a aproveitar as áreas que já são vocacionadas ao tratamento de resíduos. Então a gente percebe lá que o Ecoparque Bandeirantes é o antigo aterro do Bandeirantes, o Ecoparque Sul também era o antigo aterro sanitário da Zona Sul, e agora o Ecoparque Leste, que vai ser contíguo à área do aterro CTL. Pode passar, por gentileza. A importância dos ecoparques para a cidade de São Paulo diz respeito à redução do volume de resíduos que são levados a aterro sanitário hoje. Aterro sanitário hoje é a solução ambientalmente correta, que é implementada, mas você depende de grande área para fazer a deposição dos resíduos, fazer a sua cobertura, a captação do gás e o tratamento do chamado chorume, né? É uma tecnologia que foi muito importante para a gente evitar os lixões e não contaminar o meio ambiente, mas ela requer, logicamente, ocupação de grandes áreas. E a gente não tem mais esses espaços na cidade. Então, o objetivo do Ecoparque foi trazer outras tecnologias para reduzir esse volume que vai para aterro sanitário. E a gente vai prestigiar, num primeiro momento e na maior parte, a reciclagem de materiais, aumentando a triagem, o processamento dos materiais recicláveis. Lembro também que a coleta seletiva desde outubro do ano passado foi colocada a 100% da cidade, então isso também vem aí a somar nessa questão do tratamento. A geração de energia por meio dos resíduos, então a gente vai implementar também as UREs. Muita gente tem falado que a gente vai colocar incinerador de lixo na cidade, o que não é verdade. O nome técnico correto é Unidade de Recuperação Energética, que faz sim a incineração dos resíduos, mas com aproveitamento, a geração de energia a partir dessa queima e também o tratamento de todas as emissões. Nós temos visitado aí mundo afora esses equipamentos já instalados. Eu tive a oportunidade de ir a Portugal, fui na Itália, fui na Suíça. O Mauro Haddad, que nos acompanha aqui, foi na Alemanha, foi na Dinamarca, teve agora recentemente na China. O próprio prefeito também visitou um modelo desse no Japão recentemente, e a gente está muito convicto aí que é um sistema que enquadra perfeitamente nesse modelo, né, que a gente precisa reduzir a matéria que iria para o aterro, reduz bastante a massa, e isso faz só com que o resultado da queima vá para um aterro sanitário controlado, e com certeza sem nenhuma emissão que seja nociva à saúde.
tem um pessoal reportado aí, inclusive a imprensa, que seriam os antigos incineradores, que inclusive a cidade de São Paulo conviveu na década de 70 e que foram, logicamente, encerrados por conta disso, professor. Né? E agora a gente tem, eu quando fui a Portugal visitar unidade de recuperação energética, me falaram, poxa, mas você vai em Portugal, nem são das unidades mais atuais, né? E foi importante ter ido a Portugal, por quê? Por que elas não são atuais, Regina? Porque o pessoal pegou as antigas usinas de incineração como tinha no Brasil, aproveitou a infra que lá tinha, aproveitou os espaços e veio evoluindo com a unidade, professor. E aí foi sendo implementado o sistema de filtragem das emissões, foi sendo aprimorado também a própria eficientização da queima, né? E hoje tem a URI instalada no mesmo local onde eram os antigos incineradores. Aqui no Brasil a gente simplesmente encerrou essas unidades, algumas se perderam, serviram a outras finalidades, outras foram declaradas contaminadas e ficaram por anos aí inviabilizadas, e a gente não evoluiu como evoluíram os portugueses. Então foi muito importante a visita nessa unidade lá de Portugal. É importante destacar a criação de emprego e renda que trará esse projeto, né? Tanto na operação quanto na construção também dos ecoparques. Desculpe interrompê-lo. Nós tivemos a nossa lei aprovada que diz respeito à conscientização e educação do descarte correto, né? Para a conscientização nas comunidades, na periferia, nas escolas, né? Desculpa. Muitíssimo importante, vereador, principalmente com relação a esse ganho que nós tivemos, que eu comentei, de 100% da cidade coberta pela coleta seletiva, para que essa conscientização, que as pessoas possam separar o lixo em duas frações, né? O lixo comum do lixo reciclável, e as pessoas separando, a gente também tem feito uma campanha nesse sentido, né? Você separa em duas partes e o resto deixa por nossa conta, que a gente faz todo o tratamento e encaminhamento. Tem também uma questão de redução de impactos ambientais, com o manejo adequado dos resíduos, né? E a diminuição dos gases de efeito estufa, e também um incentivo à economia circular e à conscientização ambiental, como comentou aqui o nosso nobre vereador. Eu peço para passar mais uma, por gentileza. Na verdade, já é a aplicação da lei, né? Sim, só não menciona, mas já é a aplicação da lei, sem dúvida, vereador. Sempre lembrado, aliás, vou pedir até para a nossa comunicação estar aqui, se puder, viu, Ricardo? Constar, verificar a legislação com relação à comunicação e constar ali na nossa comunicação, ainda que seja no rodapé, que a gente comunica atendendo a legislação aprovada aqui por essa casa. Então, mostrar um pouquinho aí da unidade de recuperação energética que a gente comentou, né? Ela está prevista também na legislação e tem aí a tecnologia alinhada com os objetivos da ONU, né? São 3 ODS que atendem aí a unidade de recuperação energética. Aqui é uma perspectiva, logicamente, do modelo, né, que a gente pretende implantar, não necessariamente com essas características. Eu peço para passar mais uma. E falando aqui com relação à energia gerada, né? Cada uma delas deve ter a capacidade de 1.000 toneladas dia, né? Como eu disse para vocês no início, ali a gente está demonstrando 3, mas a do Bandeirantes dobra no 10º ano, então soma-se aí a 4ª unidade, tá? Cada uma tem capacidade de 1.000 toneladas de resíduos por dia. Então, isso responde também muito das críticas que a gente vem tendo, né? Vocês vão queimar o resíduo e tirar a oportunidade do catador. Não. A gente está ampliando a coleta seletiva, conscientizando as pessoas. A gente percebe isso, a preocupação da Câmara também na conscientização. As pessoas separando, a gente coletando separado, não vai ser queimado, vai ser aproveitado na questão da reciclagem. E para uma cidade que coleta 12.500 toneladas dias, a partir do 10º ano, no limite, o que a gente vai mandar para a unidade de recuperação energética são 4.000 toneladas. Então não há que se falar que a gente vai queimar todo o resíduo e tirar a oportunidade das pessoas. Ao contrário, a gente vai começar primeiro o ecoparque pela separação, pela questão da reciclagem, e a parte final do processo seria aí então a unidade de recuperação energética, incinerando o resíduo comum, que não é o reciclável, e gerando aí 250.000 megawatts ano de energia por cada unidade dessa. Então a gente vai ter um ganho de energia muito grande aí para a cidade de São Paulo, que com essa energia gerada, ela é o equivalente de 75% da energia consumida pela iluminação pública da cidade inteira. Então, logicamente, não é essa conta, a gente não vai ligar os fios lá nessa energia, mas é uma correspondência importante que a gente faz, que a gente vai trazer uma geração aí que corresponde a 75% da iluminação pública da cidade como um todo. Pode passar mais uma. Falar um pouquinho também do biometano, né, que é essa energia renovável tão importante, que tem despontado aí nos últimos anos. Hoje mesmo pela manhã o prefeito fez a entrega de mais 24 caminhões no bairro da Lapa, movidos a biometano, que comporão ali a coleta
mecanizada no bairro da Lapa. A gente já entregou mês passado no bairro da Vila Mariana, hoje fizemos a entrega na Lapa. E esse biometano, que é um gás natural e que é gerado aonde? No próprio aterro sanitário. Então a gente tem a planta hoje no aterro da prefeitura, que é a Central de Tratamento Leste, o CTL, já gerando ali 30 mil metros cúbicos hora de biometano. Também tem a mesma planta no aterro de Caieiras, que é do Grupo Solvi, que é a controladora da Loga, que também hoje já gera 60 mil metros cúbicos de gás biometano por hora. E esse gás está sendo já consumido pela frota, né? Dos 600 caminhões que compõem a frota, todos serão trocados até 2027. Nós já temos aí 200 e com hoje 224, portanto, já rodando a biometano. A gente vai antecipar, né, o prazo contratual é 28, a gente vai antecipar para 2027 toda a substituição dessa frota. E cada veículo desse, ele reduz 95% das emissões, professor. E ele deixa de ser consumido 35 mil litros de óleo diesel por ano, cada caminhão desse. Então você imagina, vereador, a lição de casa que o prefeito tem feito com relação aí aos ganhos ambientais, né? Eu escutei uma reportagem muito interessante no começo da semana, de uma reunião dos países europeus, para alinhar o discurso pelo não cumprimento do Acordo de Paris, né? E aqui o prefeito tem entregue tudo isso num tão curto espaço de tempo, que eu tenho certeza aí que para os próximos anos, somado à questão do verde, também dos ônibus elétricos, a gente tem um ganho ambiental que vai ser perceptível no dia a dia das pessoas, né? Pode passar mais uma, por gentileza? Eu já estou finalizando. Falar só um pouquinho mais do biometano, acho que eu até antecipei, né, que é essa questão dos ganhos ambientais, e ali a gente está demonstrando o caminhão abastecido lá no aterro CTL em Caieiras. Então pode passar. E aí eu vou pedir para voltar um pouquinho para a gente assistir os 3 vídeos, que são as perspectivas aí sim dos ecoparques que a gente vai implementar na cidade, vai ficar muito mais claro. Obrigado. Posso? Esse é o Ecoparque Bandeirantes da Loga. Recuperação energética, sistema de biodigestão de resíduos também, que também vai gerar gás biometano. Biosecagem e compostagem também é presente no Ecoparque do Bandeirantes. Manutenção dos equipamentos na própria área do Ecoparque. Uma usina fotovoltaica, vereador, que a gente também vai aproveitar essa face norte do aterro para poder ter um aproveitamento e geração de energia. Aqui é um centro de pesquisa na área dos resíduos e um auditório, professor, junto da administração. Nossa ideia também é recepcionar sempre aí comitiva de estudantes, né, e da própria comunidade local, fazer conscientização ambiental, utilizar esse espaço para as pesquisas, né? Então vai ter uma área também totalmente vocacionada a essa parte de pesquisa e acompanhamento das tecnologias.
central de tratamento de resíduos de saúde já existe no local, né? Ela vai passar por um retrofit, que vai ser toda modernizada também. Ela já acontece hoje no Bandeirantes, vai ser modernizada. Ali a gente vê 2 chaminézinhos pequenininhos da URI, eles são assim mesmo, foi o exemplo que eu vi na Europa, né? E sai apenas um vaporzinho d'água ali em cima, não tem nenhuma preocupação com relação às emissões. Então esse é o Ecopark Norte. Se puder passar o próximo. Vamos para o segundo, que é o Ecopark Leste, esse pela concessionária EcoUrbis, que estará na área contígua à área do CTL. Esse foi o que, inclusive, nós demandamos aqui à Câmara no ano passado e tivemos a aprovação da alteração do PDE, né, para poder fazer a implementação desse Ecopark. Está faltando o áudio dele. Com mais de 10 rotas tecnológicas. Agora sim, agora está um pouquinho baixo. Capacidade de tratamento de 5.000 toneladas por dia de resíduos. Abastecimento veicular com biometano GNV, contribuindo para a redução da emissão de poluentes. Recepção anual de mais de 10 mil escolares integrando a educação. Não tem como tirar isso, não? Esse eco. Esse começo aí, professor, a área de educação ambiental do Ecopark Leste, né? Então a gente colocou para receber até 10 mil estudantes ano, né? Agora falando um pouquinho dos colaboradores, mais de 610 empregos que serão gerados. A gente percebe, vereador, que a área sempre a gente tem buscado um desenho muito contemplativo, né? Para poder recepcionar essas delegações e também mostrar todo o Ecopark. Assim como a gente foi mundo afora aprender, a gente quer agora também ensinar para as pessoas esse novo modelo de gestão, né? Aí é toda a pesagem dos resíduos que entra no aterro sanitário, passa pelas balanças. Na sequência, tratamento mecânico dos resíduos domiciliares, essa é a parte importante. Daquele resíduo que o pessoal não separou o reciclável, a gente vai ter uma unidade que vai fazer a separação do resíduo comum, tirando o reciclável potencial que tem naquele resíduo, né, mandando para reciclagem, e o restante aí sim vai para incineração. Capacidade de segregação ali de 1.800 toneladas por dia. Né. Essa planta, inclusive, teve uma feira de resíduos recente agora no Center Norte, e a empresa que vai implementar esse modelo já trouxe a maquete que foi mostrada ali na feira, é justamente essa que vai ser implementada na unidade de tratamento leste. Então, dessas 1.400 toneladas, expectativa de recuperar 480 toneladas de material reciclável por dia, só por essa separação que a gente vai implementar. Né? Então, todo um processo mecânico, tem separadores ópticos, né? Sistema de separação bastante eficiente. Aí um processo de secagem da fração orgânica, né, para que a gente consiga depois ter o resíduo na condição de formulação do CDR, que é o combustível derivado de resíduos. Não é o mesmo que vai ser queimado, é uma outra linha de geração que gera, pela secagem do resíduo, um combustível derivado que vai para outras queimas em outros processos industriais. Aí vocês percebem a parte contemplativa que nós falamos, né, por essa passarela, que será toda em vidro para poder visualizar bem o Ecopark. Um mirante também será instalado. Os viveiros de mudas, né, que já existe lá uma parte no aterro, que agora vai ser melhorado e deve produzir 50 mil mudas por ano para plantio na região e na cidade de São Paulo como um todo. Um centro de treinamento e formação, que
que será implementado. São 6.000 metros quadrados das tecnologias, né? Unidade de secagem da fração orgânica, 680 toneladas de CDR verde por ano. Unidade de recuperação energética, como eu disse, 1.000 toneladas de resíduos por dia. Geração 247 mil megawatts, né, quase 250 megawatts ano. E um parque recreativo para que a população também possa não só contemplar, mas conviver com o ecoparque, né, e despertar o interesse que a população conviva e também aprenda aí das necessidades e obrigação de cada cidadão aí com relação ao tratamento de resíduos, somado aos processos que a gente está implementando no ecoparque. Então esse é o Ecoparque Leste. Podemos passar para o Ecoparque Sul agora. Ecoparque Sul também pela concessionária EcoUrbis. Esta área também era um antigo aterro sanitário, né? Ele está localizado ali ao lado da Billings do Guarapiranga. Então, uma área que também já era vocacionada ao tratamento de resíduos e que a gente também vai levar ao ecoparque aproveitando essa área lá. Capacidade de 780 mil toneladas por ano de resíduos processados, né, nessa unidade. Também uma área vai ficar muito bonita, muito contemplativa, né? Iniciando ali pelo um auditório para recepção das pessoas. Também capacidade de 10 mil estudantes por ano para poder frequentar. E aí o legal é que essa ciclovia que está passando por dentro de todo o ecoparque, ela será uma continuidade, vereador, da ciclovia Bruno Covas, da Marginal Pinheiros. E a gente vai ver um pouquinho mais adiante por onde ela vai passar. Eu não vou dar o spoiler aqui para vocês poderem entender. Então ele é um ecoparque recreativo, né, de uso público e contemplativo, com equipamentos esportivos também, viveiro de mudas, assim como o da Leste. Um belíssimo paisagismo, né, daquela área que já está ficando cada vez mais bonita, né. A interligação da ciclovia do Rio Pinheiros, né, hoje chamada ciclovia Bruno Covas, ao projeto. Vai aumentar em 10 quilômetros a ciclovia. Uma vista panorâmica aí da cidade por esse mirante, né, que vai ficar muito bonito também. E esse é o spoiler que eu não dei. A ciclovia vai entrar dentro da unidade de tratamento energético e a pessoa vai passar com a bicicleta e vai poder ver todo o processo de dentro da URI, como funciona o tratamento de resíduos por dentro da ciclovia. Capacidade lá, então, de recepção, né, de 468 mil toneladas na URI. Recuperar 125 mil toneladas de recicláveis por ano, né? 250 novas vagas de emprego é a perspectiva que tem o Ecoparque nessa unidade, né? Uma outra planta, como nós dissemos, né, para secagem também, para fazer o CDR. Mil toneladas por dia, né? Então 333 mil toneladas por ano de geração de mais 250 mil megawatts por ano também por essa outra unidade.
redução dos gases de efeito estufa, né? Como eu disse, não tem problema nenhum com relação à emissão gerada pela URI. O sistema de filtragem das URIs é muito grande. Do que a gente visitou no modelo europeu, eu sempre comento, né? É o equivalente a 1/3 da planta ser o forno e os outros, desculpe, 1/4 da planta ser o forno e os outros 3/4 serem o sistema de filtragem, né? Os parâmetros da Europa são muito parecidos com o da CETESB, né? Então a gente tem uma confiança aí de que não vai ter nenhum efeito nocivo à população de São Paulo. Então esse é o terceiro ecoparque. A gente ainda, eu já até tenho, né, uma perspectiva ali de um desenho que a gente fez com a SP Urbanismo para a tentativa de trazer para o centro. A gente está trabalhando com a CG Pátria, desculpe, a questão do terreno. Quando a gente tiver a garantia de que o terreno esteja disponível, a gente volta aqui e mostra também o desenho, se Deus quiser, do Ecoparque Centro. E com isso eu concluo a minha apresentação. Muito obrigado. Parabéns aí para o prefeito Ricardo Nunes, parabéns aí para a SP Regula, para o senhor, para toda a equipe, né? Porque ninguém faz nada sozinho, né? Parabéns aí para toda a equipe. E obrigado aí pelo esclarecimento, pois não? Aliás, vereador, para ficar claro, me acompanha aqui o Davi, que é gerente da área de saneamento ambiental, né, que cuida da gestão desses contratos, a Valéria Rossi, que é nossa diretora, o Ricardo, que é da comunicação, o Walter faz assessoria parlamentar, e também destacar o Altair, que é da comunicação da empresa EcoUrbis, está nos acompanhando aqui também. Obrigado, então, a todo o time, né? Ainda tem um lá no final, o Roberto também. O Roberto, tá bom. Então, obrigado, então, a toda a equipe, todo o time, ao executivo de uma forma geral, SP Regula, nosso prefeito Ricardo Nunes, pelos esclarecimentos também, pela transparência, pela prestação de contas, né? Pelo que está sendo realizado, está sendo feito. Obrigado aí por tudo. Eu quero ver se tem... Eu ia fazer algumas perguntas, mas como não vou fazer por causa do... tem algum vereador que gostaria de falar alguma coisa? Amanda, doutor Milton, Tami, pois não, fica à vontade. Eu gostaria de parabenizar o trabalho, agradecer pela presença do João, estive lá na secretaria, realmente muito efetivo, né? E a gente consegue ver através dos números a efetividade da pasta. Então, somente parabenizar, tive que ir para Brasília hoje, estou retornando hoje, mas não consegui estar de uma maneira presencial, mas acompanhei aqui nas minhas anotações. E eu acho que a gente tem que dar mais publicidade mesmo a todas essas ações, né? As pessoas não sabem, eu fui na pasta, acho que foi em fevereiro ou março, né? Que quase 100% de São Paulo é LED, 100% da cidade com coleta seletiva, né? São tantos avanços que eu acho que a gente tem, nossa função aqui também é dar publicidade a todos esses feitos da cidade. Então, parabenizar a presença e também o vereador pela convocação. Bom, quero colocar essa comissão à disposição, né? Da SP Regula, como à disposição de todo o executivo, claro, tudo aquilo que for transparência, que for prestação de contas, que for acrescentar para a cidade de São Paulo, mostrar o trabalho que está sendo realizado, né? Então, conta com a gente. Pela ordem, presidente. Conta conosco. Sim, pela ordem. Doutor Milton Ferreira, conta com a gente, estamos aqui à disposição para somar. Pois não, doutor, o senhor tem a palavra. Obrigado, presidente, pela condução dos seus trabalhos, está excelente. Agradecer o doutor João Manuel, toda a sua equipe muito competente. Eu sei que seu trabalho é robusto mesmo, a gente percebe. Mas tinha algumas reclamações de cemitérios abandonados, restos mortais, matagais, e algumas cobranças indevidas. E às vezes as famílias reclamavam que não teria um esclarecimento. A sua equipe de RH está deficitária ou isso já foi minimizado? Oi, vereador. Importante a pergunta, eu agradeço. Tá? Com relação à equipe, nós conseguimos evoluir bastante nesse ano de 2025, Regina, com o chamamento já de mais da metade do concurso que o prefeito Ricardo nos autorizou, 150 vagas, né? Então o concurso transcorreu em 2024, a gente começou a chamar no final de 2024, e aí por questões orçamentárias avançamos em 2025. Hoje a nossa sede, que está no edifício Grande São Paulo, número 425 da Líbia do Badaró, o 13º andar já está lotado,
Tá? Nós estamos agora fazendo a reforma do 33º para a construção do segundo espaço e a partir do ano que vem chamar o restante do pessoal do concurso, devendo alcançar aí cerca de 350 colaboradores. Então, sob o aspecto de equipe, a gente está, sim, equilibrado, respaldado para isso. O ano 2025 foi um ano de fortalecimento da parte da fiscalização, me acompanha aqui o superintendente Gilson. Nós criamos um novo modelo, inclusive, com uma gerência específica para a fiscalização desses objetos. E, ao invés de a gente colocar, Regina, um pouquinho de fiscal em cada uma dessas gerências que a gente apresentou, e os contratos são longos também. Então a gente percebeu, falamos, poxa, a gente vai colocar 5 fiscais na área de abastecimento e lazer. Esse cara vai conviver 20 anos com o contratado. Mais 15 fiscais na área de resíduo, vai conviver outros 20 anos com o mesmo contrato. A gente concentrou todos os fiscais numa única gerência. O Gilson desenvolveu um sistema ali de distribuição de serviço randômico para esses fiscais. Então o fiscal sai para a rua hoje, ele vai olhar um cemitério, na sequência ele pode ver uma demanda de resíduos, né, ele vê o semáforo ao longo do caminho, a depender da hora que ele voltar terminando o serviço, ainda vê iluminação pública. Então a gente conseguiu criar um novo modelo aí que reduz muito uma preocupação grande nas concessões, que é o risco de capturação desses agentes, né? Isso facilita também o trabalho das gerências específicas, né? Porque o pessoal de rua passa a ser apenas os fiscais de serviço público, que é para isso que essa carreira foi criada. E também tivemos um incremento aí com relação aos analistas e técnicos, aí sim na parte interna da SP Regula. Com relação aos cemitérios, nós tivemos no ano passado, o vereador tem muita razão, uma repercussão muito grande no noticiário e na imprensa com relação a esse objeto, né? Houve diversas denúncias que o pessoal fez, tudo isso foi checado e apurado. A gente teve condições também de ter um ano de bastante aprimoramento da fiscalização desses serviços e também de aprimoramento da gestão contratual, né? É importante a gente destacar que não adianta, as multas inclusive foram aí bastante que nós emitimos, mas não adianta ficar multando o concessionário, né? A gente chamou o pessoal para conversa, para a gestão contratual mais efetiva, acertamos aí a questão dos cumprimentos, principalmente no que diz respeito à zeladoria e manutenção do cemitério, e a gente veio para um finados que transcorreu agora domingo passado, num cenário muito diferente. A gente acompanhou atentamente, logicamente esteve sempre à disposição, a gente tivemos aí um número reduzido de matérias, e as que tiveram foram importantes porque foram positivas, dizendo da disponibilidade do cemitério bem cuidado, né, com um serviço muito importante que foi prestado no finados, a operação especial que a gente faz do lado de fora dos cemitérios também, mobilizando CET, guarda municipal, né, e pudemos entregar aí, depois de um ano de trabalho, um cenário totalmente diferente. Não foi por menos que o promotor de justiça me convocou logo na terça-feira para fazer um depoimento de um inquérito que nós respondemos também durante todo esse ano, e a gente apresentou todo esse balanço ao Ministério Público, que deve encaminhar esse inquérito para o arquivamento. É público também que a gente responde uma ação de descumprimento de preceito fundamental perante ao STF, não nos furtamos ao debate, fomos a Brasília, fizemos audiência pública aqui em São Paulo, respondemos todas as indagações dos ministros, e essa também eu tenho certeza que pelo acompanhamento dos trabalhos da concessão, também serão todos os fatos esclarecidos, e nós não descumprimos nenhum preceito fundamental na nossa Carta Magna. Pelo contrário, a concessão trouxe um incremento muito grande para esse serviço, como diz o prefeito Ricardo Nunes algumas vezes, né, no passado um dos piores serviços avaliados pelo portal 156, e que hoje nós temos um cenário muito melhor ofertado para o cidadão paulistano. E logicamente que pode ter falha, pode ter questão que seja aprimorada, e para isso está à disposição o portal 156, caso aí os vereadores tenham aí alguns dos seus munícipes que tenham contato, que tenham críticas, problemas, reclamações, elas são bem-vindas, porque entra no portal 156, prontamente é aberto um expediente de fiscalização na agência, a gente vai apurar todos os fatos, se necessário fazer a autuação e a multa da concessionária, ou o principal, né, fazer o aprimoramento, a correção e a entrega mais efetiva do serviço. Obrigado. Muito obrigado, Manuel. Obrigado pelo esclarecimento. Agora eu tenho argumento para eu falar para os meus eleitores. Muito obrigado, viu? Obrigado, doutor Milton Ferreira, nobre vereador. Doutor Gilson Luiz da Costa, superintendente de fiscalização da SP Regula. Fica à vontade, se você quer falar alguma coisa. Vereador Sansão Pereira, em nome de quem cumprimento o Legislativo de São Paulo, doutor Marcelo, prazer tê-lo aqui conosco, doutora Regina, secretária da CGES, e João Manuel, nosso presidente, prazer estar nesse debate. O João
o João já foi muito específico quando explicou como é o processo de fiscalização da SP Regula. Isso foi de fato que esse sistema de fiscalização que foi implantado lá é algo novo, muito compatível com a realidade da agência reguladora. A nossa agência reguladora ela é multi-objeto e ela também faz algumas fiscalizações que são de posturas municipais relacionadas com esses objetos, que de alguma forma impactam o objeto. E numa agência multi-objeto, a gente tem peculiaridades que nos diferenciam das outras agências. A ideia de colocar uma gerência específica de fiscalização de serviço adequado, que é aquilo que impacta para o cidadão, né, que é a prestação de serviço público, a universalização dos serviços, a modicidade tarifária, foi, na nossa opinião, um divisor de águas dentro da agência. E dizendo para o vereador Milton, de fato, essa implementação de efetivo, né, nosso aumento de efetivo é que possibilitou isso, e eu acho que essa foi uma das maiores razões da gente ter visto, nos últimos anos, uma melhoria das condições gerais dessas concessões, especialmente as concessões que têm grande prestação de serviço público, como é o caso dos serviços cemiteriais, funerários cemiteriais. Já tínhamos um quadro de problemas na prestação, isso foi alvo aqui de debate nessa casa, e todos sabem dos problemas que havia. Não se esperava que esses problemas todos, se esse quadro inteiro se revertesse no primeiro dia de concessão, mas num processo é o que está ocorrendo. E prova disso é o que a gente viu nas últimas reportagens, né? Quem visitou o cemitério nesse final de semana, 2 de novembro, viu que está muito diferente. Tem acolhimento, né, nos cemitérios. Então, eu acho que isso, lógico que a gente deve isso a outros autores também, não pode ser mérito só da agência, mas a agência tem contribuído bastante com isso e temos contado com o apoio do chefe do nosso executivo para que essas medidas sejam implementadas. Muito obrigado, então, pelo seu esclarecimento, participação, contribuição. O senhor queria fazer uma pergunta, professor? Por favor. Eu queria fazer um comentário. Talvez dizer por que eu estou aqui, né? João Manuel, vão todos para a Europa visitar as tecnologias e não vão visitar o que a universidade faz. Então eu queria fazer um convite. É um projeto de pesquisa que eu não tenho pessoalmente nada a ver com esse projeto, eu não estou envolvido com ele, mas eu sou entusiasta. O Instituto de Eletrotécnica e Energia tem um projeto de tratamento de resíduos orgânicos. Evidentemente, ele não é para São Paulo agora, porque é um experimento em nível de laboratório. Ele trata 1 tonelada de lixo orgânico, resíduo orgânico por dia dos restaurantes do campus. Esse resíduo é transformado em gás, metano e CO2, que são capturados, né, e fertilizante. Ele está sendo, nesse momento, feito um teste com os fertilizantes, se eles são melhores ou piores que os fertilizantes de mercado. Isso, como é pesquisa, né, é com o pessoal da Exalc lá de Piracicaba. E agora eles vão começar a fazer o tratamento de resíduo do Ceasa e vai ser 10 toneladas por dia. Os números são outros, né? Os seus números são muito mais... Mas eu acho que merece. Quer dizer, a gente, eu estou falando aí todos, né, no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, o pessoal tem problema, vai na universidade saber o que... Escuta, como é que eu resolvo esse problema? Aqui não, aqui a gente vai para a Europa, vai para os Estados Unidos e não procura a universidade. Eu estou aqui por causa disso. Então eu quero fazer um convite ao vereador, que ele não conhece esse projeto também, e a toda a sua equipe, para a gente conhecer no IEE esse projeto, que é um tratamento de resíduos. É outra tecnologia, não tem nada a ver com esse de vocês. Não é incinerado nada, porque é feito em água, né? É muito interessante. Tá? Então, é uma oportunidade da universidade mostrar o que está fazendo e uma coisa que pode ser utilizada pelas cidades.
Professor, o convite é aceito desde já, né? É importante também eu estar com a minha equipe aqui. Tenho certeza que iremos juntos aí visitá-lo, né? Entender esse projeto. E o que eu queria dizer é que os ecoparques, ao invés de a gente estar distante da universidade, a gente deve cada vez mais aproximar, né? A gente reparou ali que terão áreas de pesquisa dentro dos ecoparques e que com certeza a gente contar com a presença da universidade dentro dos ecoparques será importante. Não quer dizer também que na formulação dessas políticas a gente não tenha contado com a academia, né? Por exemplo, nós tivemos uma discussão muito grande no ano passado, à margem até da questão dos ecoparques. Existiu uma discussão no Supremo Tribunal Federal, no âmbito ainda da discussão das inconstitucionalidades do Código Florestal, que era a DC 42, e o Supremo Tribunal Federal, os ministros estavam sendo levados por um equívoco muito grande de confundir aterro com lixão. E haviam já 7 votos mandando fechar, e um até mais agressivo, minerar os aterros sanitários já implementados. Tá? E nós fizemos um trabalho muito grande por meio da oferta técnica do professor Luiz Sérgio, que é um pesquisador aí da área dos aterros sanitários, né? E esse material a PGM levou como amicus curiae até a ação. Eu fui pessoalmente com o meu superintendente de regulação de gabinete em gabinete, conversei com 2 dos ministros e nós revertemos ali aquela votação de 7 votos que já tinham para poder considerar os aterros sanitários como solução viável e prorrogar eles até o final da sua vigência. Foi curioso que um dia eu cheguei numa reunião e o presidente da CETESB falou: olha, tá aí o cara que o Ancelotti vai convocar. Porque só ele que reverte 7-1. Eu não fiz a correlação. Ele falou, não, você reverteu lá o 7-1 do STF. E, de fato, a gente só conseguiu reverter por quê? Por conta do trabalho técnico do professor doutor Luiz Sérgio. Então, a gente tem muito apreço, sim, pela academia. Quisera a gente pudesse no poder público, né, Regina, que é tão corrido, poder contar mais com essa integração, né? Devemos, sim. E o convite que o senhor me faz aqui é muito caro e nós teremos aceitação em breve. E só para corroborar com a educação, eu queria fazer um depoimento aqui. Essa visita a esses lugares devia fazer parte da programação das escolas. A molecada, não só as crianças, mas os alunos de universidade também, fazerem essas visitas. Eu falo para os meus alunos, eu dou aula em engenharia de produção. Eu falei, gente, vocês não conheceram fábrica durante o processo de formação do engenheiro? Então, isso é inesquecível. Quer dizer, eles precisam ir conhecer. Eles aprendem nesses locais. Sem dúvida, professor. O senhor viu ali que a gente tem nessa capacidade aí nos ecoparques, 10 mil escolares por ano, vai ser muito importante. E o senhor dizendo, eu rememoro ali a minha infância, eu tenho até hoje, vereador, guardado uma carteirinha que eu recebi numa visita no Aços Vilares, lá em São Caetano, no ABC, da estação de tratamento do Aços Vilares, e que a gente recebeu uma carteirinha do governo do estado, governo Quércia, do projeto Tietê. E o Tietê está aí poluído até hoje. E toda vez que eu vejo algumas ações do Tietê, eu rememoro a minha carteirinha que está lá guardada e demonstro o meu inconformismo de como que não deu certo um projeto tão importante. Então o senhor tem razão que na infância a gente grava essas memórias e é muito importante para a formação cidadã, né? Eu conto isso e é uma cobrança pública, né, de que as coisas aconteçam e quiçá as crianças aí possam visitar, ter a conscientização ambiental, como falou o vereador aqui, que consta inclusive da lei também, né? E possa nos cobrar. É importante que o cidadão cobre o poder público para que as políticas sejam mais eficientes. Bom, para finalizar, temos eu sei que você ainda tem uma agenda, né? Mas temos aqui o Marco Antônio Lacava, que quer fazer uma pergunta, consultor, pois não, faz no microfone ali para poder... É porque está sendo gravado, por favor, só para ficar registrado. Boa tarde, vereador. Boa tarde, secretária, professor, doutor João. Apenas a título de informação, esclarecimento, colaboração, eu quero dar um testemunho sobre um problema que está ocorrendo e que eu gostaria que o doutor João tivesse ciência a respeito. Trata-se do cemitério da Quarta Parada e do cemitério da Penha. No cemitério da Quarta Parada, os proprietários recebem uma cobrança de anuidade de R$ 220 por metro quadrado de túmulo. Um pequeno túmulo de 2 por 2 gera uma cobrança de R$
1.020, R$1.030 por ano, que é cobrado numa taxa única para a concessionária que lá está operando. Em contrapartida, no cemitério da Penha, que é bem menor, não se cobra taxa alguma. Ou seja, aquela concessionária da Penha tem um procedimento diferente da concessionária da Quarta Parada. Coincidentemente, eu tenho túmulos nos 2 cemitérios. Fui me informar no cemitério da Penha e observei que numa centena de campas tinha uma placa campa interditada. Com que direito uma concessionária interdita a campa de uma família que tem, naquele jazigo, documentos hábeis para colocar seus entes naquele túmulo há mais de 100 anos? Com que respaldo jurídico esta família observa que a campa está interditada? Fui à secretaria do cemitério e fui informado que aquela campa estaria interditada em virtude do abandono, sendo que naquela campa eu enterrei minha mãe o ano passado. Ou seja, não está abandonada, porém está interditada. Eu fotografei. Aí, dialogando, falei, eu estou devendo alguma coisa? Minha família deve alguma coisa? Não deve nada. Só precisa fazer uma reforma. Falei, mas o túmulo foi totalmente reformado. Foi colocado imagens de bronze, placas de bronze, portinha de bronze, foi roubado tudo. A minha família não quer mais gastar, porque foi roubada. Mas agora tem uma portinha que custa R$800. Eu fotografei. Uma porta de bronze que eu paguei 1.000 e pouco foi roubada. Agora tem uma plaquinha, uma portinha que custa R$100 de plástico, que eles estão vendendo por R$800. Então, secretário, isso começa a prejudicar esse tremendo empenho por parte da municipalidade em moralizar, em trabalhar, em conservar, em mudar a imagem do que já tenha sido e está sendo debatido na Câmara pelos vereadores a respeito do problema do quanto custa para se morrer na capital de São Paulo. E isso realmente confronta com tudo aquilo de bom que o Dr. João apresentou e, de repente, a gente traz um depoimento lamentável que eu faço questão de dizer, a título de colaboração, estou à disposição, fotografei, documentei, e acho que, tenho certeza que nós vamos conseguir melhorar essa situação. Obrigado, vereador, pela oportunidade. O senhor me permite, vereador? Eu vou pedir ao senhor Marco Antônio, eu vou tentar explicar aqui a maior parte das questões que ele nos relatou. O cemitério da Quarta Parada, com relação à taxa de manutenção, ela é sim devida, tá, de acordo com o contrato de concessão, o que previu a modelagem, o edital de concessão pública, porque ele é o primeiro cemitério público já reformado, inclusive antecipado com relação aos prazos da concessão. E os cemitérios, uma vez que ele cumpre 3 requisitos, que é a digitalização do seu acervo, o recadastramento das pessoas e a reforma do cemitério, o contrato autoriza a instituir essa taxa de manutenção. Quando o cemitério da Penha, que o senhor falou que é o segundo cemitério, cumprir esses 3 requisitos, ele também lançará a cobrança dessa taxa, que é uma espécie de uma cobrança de manutenção das áreas comuns do cemitério. O cemitério hoje ele é um grande condomínio. Ele tem lá, logicamente, os nossos entes queridos passados, mas tem a obrigação dos cessionários vivos em manter o seu túmulo. Inclusive, a manutenção geral do cemitério ele é uma, dos espaços comuns, e das campas ou dos túmulos é sim do cessionário. E nós tínhamos já herdado, inclusive a concessionária herdou isso quando recebeu os cemitérios, muitos desses túmulos violados, degradados e em estado de abandono. Essa é uma previsão que vem da lei já, essa caracterização, né? E alguns deles inclusive até em ruína, que é o caso do Quarta Parada, se o senhor é cessionário lá deve testemunhar, né? Alguns que podem até oferecer risco a outros munícipes que por lá passam. Nós, inclusive, para deixar isso mais claro e poder atender melhor a população e que não haja nenhum abuso da concessionária com relação a essa caracterização, na última reunião ordinária do mês de outubro, a gente estabeleceu uma resolução com os parâmetros do que é o enquadramento do abandono
e do que é o enquadramento também da situação de ruína, inclusive com um parâmetro muito técnico da nossa área de engenharia, com que a agência também pode contar hoje, trazendo toda uma parametrização por meio da resolução que a concessionária tem que cumprir. E aí foi curioso também com relação à questão que o senhor falou do interditado. Talvez a palavra interditada ela soe um pouco pesada, a gente vai analisar isso com a comunicação junto às concessionárias, mas nós tínhamos também no final do ano passado, que foi muito mais conturbado, como eu falei, um cenário que a reportagem falava, não, os restos mortais estão expostos. Não é que eles estavam expostos. Quando se faz a exumação dos restos mortais, tem o cenário das caixinhas que a pessoa acomoda e tem alguns que acomodavam em sacos. Ao longo do tempo, esse saco se soltava e se você olhar dentro do túmulo, eles estavam lá colocados, né? E, de certa forma, expostos. Por quê? Porque foi violado e foi roubado a tampa. Foi uma insistência minha, inclusive, muito grande, enquanto presidente, vendo essas cenas em loco, né, visitando cemitérios, mas também pela imprensa, eu dizia para as concessionárias, poxa, vai lá e fecha. E usa, inclusive, o próprio fechamento para chamar a família, para fazer a regularização, para fazer o chamamento, porque é dever dela arrumar, né? E aí foi curioso que eu fui em alguns cemitérios no dia de finados, que a gente faz essa fiscalização, além dos fiscais, nós diretores também e superintendentes fomos nos cemitérios para presenciar o dia de finados, e eu mandei até para o Gilson. Eu verifiquei lá no quarta parada, uma situação bastante antiga, de um fechamento feito em alvenaria, que foi feito na época pela autarquia do serviço funerário. Então eu falei, poxa, eu insisti tanto com a concessionária para fechar e o próprio serviço funerário já fechava, independente da vontade do munícipe, para poder fazer essa garantia de que os restos mortais estão ali intocados, né? E foi uma sugestão de aproveitar esse próprio fechamento para chamar a atenção da pessoa para comparecer à administração, atualizar os seus dados, que isso é muito importante, que a administração do cemitério tenha o contato da pessoa para, numa eventualidade, poder entrar em contato e também convidá-la a arrumar. Tem um ponto do senhor que eu vou pedir para o senhor encaminhar para a agência toda essa tratativa que o senhor fez, que foi essa oferta da porta a R$800. Por quê? Todos os preços da concessão, eles são tabelados. Tudo aquilo que a gente tinha de ofertório pela autarquia do serviço funerário foi trazido para uma tabela, a preços do que era praticado antes e tabelado. Se a concessionária quer ofertar um produto diferenciado, ela pode também. Só que antes disso ela tem que fazer uma pesquisa do custo e do preço ofertado em mercado desse material, a justificativa técnica e enviar para a SP Regula. A gente analisa, aprova e autoriza ele praticar essa venda desde que o produto seja, primeiro, tecnicamente viável, e segundo, com preço de mercado. Eu não recordo dessa porta de cemitério, está na tabela, principalmente a R$800. Então, se o senhor tem essa tratativa e pode nos mostrar por meio de um encaminhamento para a agência, prontamente a gente vai abrir uma fiscalização e se eles estiverem cobrando fora da tabela por um produto não cadastrado, eles serão autuados. Então, o senhor vai contribuir muito com a gente, que a gente vai poder corrigir esse procedimento com eles. Tá bom? Muito obrigado. Mais uma vez, quero agradecer ao prefeito Ricardo Nunes, agradecer a SP Regula, ao nosso presidente João Manuel da Costa Neto e a toda a equipe aí, todo o time. Obrigado aí, tá? Graças a Deus. Então está aqui, agora temos a nossa secretária Regina Maria Silvério, secretária adjunta, que vai falar aí sobre os projetos Simplifica Aí, desenvolvido pelo Laboratório de Inovação Pública da Prefeitura de São Paulo, LAB 11, em parceria com a Prodan, e foi reconhecido como o segundo lugar do prêmio ABEP de Excelência em Governo Digital, na categoria Melhor Solução Baseada em Inteligência Artificial. Essa ferramenta atualmente em fase de implantação, não é isso? Utiliza a inteligência artificial generativa para simplificar documentos e processos administrativos, promovendo maior clareza e acessibilidade tanto para servidores públicos quanto para a população. Bom, a senhora tem a palavra, obrigado e desculpa. Imagina, obrigada. Agradecer aqui o presidente Sansão Pereira pelo convite de estarmos aqui novamente e, na sua figura, cumprimentar os nobres vereadores que estão participando dessa sessão, cumprimentar aqui o professor Marcelo e a nossa audiência, né, a teleaudiência pelo YouTube, pela TV Câmara. E nós viemos aqui para falar dessa ferramenta, o Simplifica Aí,
mas dentro dessa comissão, vereador, que trata de tecnologia, de inovação e de cidade inteligente, eu gostaria de ressaltar o quanto que a Prefeitura, na gestão Ricardo Nunes, tem feito, que a gente pode, felizmente, trazer aqui para essa mesa de discussão, para continuarmos, né, como uma cidade inteligente reconhecida internacionalmente. Na outra vez que eu estive aqui na comissão, eu trouxe a informação de que nós, ano passado, fomos certificados, né, cidade de São Paulo, como cidade inteligente, cidade resiliente e cidade sustentável, e tínhamos, né, o grau de platina em cidade resiliente e sustentável, e esse ano nós conseguimos o grau de platina também na cidade inteligente. E isso significa muito para São Paulo, porque ter uma certificação que nos compara com grandes metrópoles do mundo e que tem indicadores internacionais já não é uma coisa simples. Manter a certificação e avançar na nossa classificação é um reconhecimento de todo o esforço que a gestão pública tem feito. Na Secretaria de Gestão, a gente cuida, né, dos 132 mil servidores da Prefeitura de São Paulo, e a gente sabe que a gente vive numa megalópole. Parece que 132 mil servidores é muito, mas para cuidar de mais de 12 milhões de pessoas, e isso falando de pessoas residentes em São Paulo, mas a gente sabe que a população que transita por São Paulo é muito maior, né, do que esse número. A gente precisa sempre inovar, e a gestão tem inovado muito no sentido de utilizar ferramentas, novas tecnologias, novas metodologias, para que a gente possa otimizar e agilizar, inclusive utilizando metodologias ágeis, para desonerar o serviço dos 132 mil servidores, tirando eles da questão operacional, trabalhos repetitivos, que não exigem, né, dos nossos recursos humanos inteligência, e utilizando a inteligência artificial para colocar esse grupo mais em questões táticas, estratégicas, que é onde a gente traz a criatividade humana, que é isso que importa, né, para melhorarmos cada vez mais a qualidade dos serviços que a gente entrega para o cidadão, que é o ethos da coisa pública, é atender o nosso cidadão. E o Simplifica Aí, ele é uma ferramenta que vem dentro de um programa. Desde 2023, a Prefeitura de São Paulo tem um programa de linguagem simples, para que a gente possa continuar também cada vez mais transparentes. A cidade de São Paulo, na transparência internacional ativa, ficou em 3º lugar, em transparência e no índice de integridade e governança pública, e isso também traz orgulho para a gente, porque nós estamos ocupando, né, funções públicas, mas nós também somos cidadãos, e a gente quer saber onde é que vão os nossos recursos e como que esses recursos trazem diferença na nossa vida. E a transparência ativa é que permite isso, saber onde é que esses recursos estão sendo empregados, e a gente cumprimenta aqui todo o trabalho, não só da gestão de Ricardo Nunes, mas especificamente da Controladoria Geral do município, que é quem está regulamentando a LGPD, quem está trabalhando muito fortemente na questão da lei da anticorrupção, e a gente consegue explicitar para cada vez mais, né, os dados da Prefeitura de São Paulo. O Simplifica Aí, ele é uma ferramenta que traduz em linguagem mais simples todos os nossos normativos, documentos, decretos. Nós sabemos, né, que nem sempre é uma linguagem entendível para qualquer cidadão. E essa ferramenta, ela possibilita que o servidor, até mesmo sem uma formação específica, na hora de elaborar um documento, para publicizar esse documento, ele utilize dessa inteligência artificial generativa, coloque um texto técnico, e essa inteligência artificial vai trazer sugestões de linguagem simples, ou seja, uma linguagem que ela é mais acessível. A gente sabe, né, que a cidade de São Paulo tem trabalhado fortemente para se tornar cada vez mais acessível, e em todos os aspectos, né? Acessível para pessoa com deficiência, acessível para pessoas em situação de vulnerabilidade. E quando você constrói um documento que você traz com simplicidade para qualquer cidadão ler e entender aquilo que está sendo dito, é um ganho
para a cidade, e é um ganho institucional, porque a gente consegue manter também o nosso posicionamento, bom posicionamento na transparência ativa. E esse é só um dos itens que a gente tem trabalhado, mas dentro da questão de tecnologia, inovação, sustentabilidade e inteligência, o que faz uma cidade ser inteligente? É exatamente o uso dessas tecnologias para melhorar a qualidade de vida do cidadão. Então, a gente tem visto o quanto tem sido empregado. Nós temos aí os telecentros, nós temos os Fab Labs, nós temos os Descomplicas, nós temos áreas, né, que fazem fomento de startups, principalmente startups verdes, tratando, né, da questão da sustentabilidade. Dentro da Secretaria de Gestão, a gente tem intensificado a capacitação, porque não adianta a gente implementar tecnologias e metodologias e ferramentas que o nosso servidor não está competente para uso. Então, nós estamos intensificando cada vez mais a capacitação do nosso servidor público, fazendo parcerias com as grandes Big Techs, com a AWS, com a Microsoft, para que eles tragam para dentro da Prefeitura uma capacitação especializada. Nós temos dentro da Prefeitura uma integração de gerações também, então temos servidores que estão lá há 30, 40 anos e servidores que entraram nos últimos ingressos, e a gente precisa ver como que a gente faz a inclusão de todos. Quando a gente fala de inclusão, a gente não pode deixar ninguém para trás. Então, essa capacitação é desde letramento digital para aquele servidor que ainda não tem facilidade com acesso a novas tecnologias, e aqueles que já estão num nível mais aprimorado, criar, de fato, soluções já utilizando inteligência artificial. E dentro dessa linha de capacitação, é sempre no intuito de ter uma otimização e uma entrega mais rápida dos nossos serviços. A gente sabe que, muitas vezes, a inteligência artificial também traz alguns riscos e alguns desafios, e a gente tem trabalhado muito fortemente na segurança dos dados. A Prefeitura de São Paulo tem dados da cidade inteira, então vocês imaginam o que é a gente trabalhar nessa segurança. E não só na segurança do uso de dados, mas também em não incorrer em riscos étnicos, riscos de fake news, riscos que a gente está sujeito, e a gente está vendo, né, explicitamente o quanto nós estamos cada vez mais vulneráveis se a gente não tiver uma política adequada de segurança e uso desse dado. Mas temos também todos os outros serviços que estão disponíveis ao cidadão. A Secretaria de Gestão, ela trabalha como uma secretaria meio, então fortalecendo sempre a questão da inovação dentro da gestão, mas também tem todos os outros serviços que a Prefeitura disponibiliza para o cidadão. Então, os Fab Labs, eles são para uso público gratuitamente. O SampaCast é para... Desculpe, o Fab Lab, qual o objetivo? O Fab Lab, eles são laboratórios também de inovação que eles permitem que o cidadão, o empreendedor, eles utilizem os equipamentos e as ferramentas que lá estão para fazerem protótipos, para testarem novas tecnologias, para testarem serviços, testarem produtos, e eles estão disponíveis gratuitamente para o cidadão. E é essa a importância, né, de você dar a oportunidade, por exemplo, como eu falei, do SampaCast. A gente sabe hoje que tem muitos empreendedores digitais e nem sempre você tem a tecnologia adequada. E lá no SampaCast, ele pode ir, utilizar os estúdios e fazer as suas gravações, promover os seus serviços, os seus produtos, também de forma gratuita. A gente precisa divulgar isso. Sim. Tem um projeto andando, inclusive, nesse sentido também, de empreendedorismo, sim, de um laboratório de tecnologia. Tem um projeto em andamento, é mais ou menos isso aí que a senhora já falou, tanto do primeiro... Do SampaCast, do Fab Lab. Do Fab Lab como do SampaCast. Já está em andamento, depois eu vou apresentar para a senhora. E também... Mas a gente precisa divulgar, porque as pessoas não sabem, né? Sim. Aliás, é uma falha sempre do público, né? A gente faz, a gente trabalha bastante, e como até a vereadora Amanda falou, a gente não publiciza de forma que chegue a todos. Mas a gente tem atuado bastante também, professor, com a academia, né, Fundação Vanzolini, que o senhor também representa. A gente tem trabalhado bastante com a academia nesses desenvolvimentos, porque a gente sabe do óculos do
conhecimento, e a gente, obviamente, as secretarias FINS estão trabalhando fortemente junto à iniciativa privada, à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, promovendo sempre o empreendedor. A gente tem, né, a possibilidade, como eu falei, de acelerar as startups aqui na cidade de São Paulo, e dentro da linha da sustentabilidade, principalmente as startups verdes, a gente tem recebido prêmios também de reconhecimento. Há 2 semanas atrás, o prefeito recebeu da ONU e da OMS um prêmio, considerando a cidade de São Paulo como uma das cidades mundiais amigas da pessoa idosa, que também está ligada à cidade inteligente. Nós sabemos que a gente está envelhecendo o mundo, né? Não só o Brasil, mas o Brasil num ritmo mais acelerado até do que nós esperávamos. E a Prefeitura vem investindo fortemente no programa de Vitalidade Mais, com políticas para inserir e atender cada vez mais a pessoa idosa. Eu estou com um projeto também para os idosos, para tecnologia para os idosos. Está em andamento, está vendo? A coisa está batendo, né? Precisamos conversar mais. E é muito relevante a cidade de São Paulo receber um título da pessoa amiga, a cidade amiga da pessoa idosa, por conta das políticas públicas que ele vem aplicando. Semana passada, nós recebemos, né, a Prefeitura recebeu um outro título, também da ONU, junto à FAO, da Cidade Árvore, que reconhece todo o investimento que a Prefeitura de São Paulo tem feito na questão da cobertura verde. Hoje nós temos mais de 50% da cidade de São Paulo é cobertura verde, apesar de a gente ser conhecido como a cidade, né, da selva de pedra. Nós estamos investindo cada vez mais. Só esse ano nós plantamos já 120 mil árvores na cidade de São Paulo. A Prefeitura tem adquirido áreas públicas para transformar em bosques urbanos, e sempre no intuito de ter uma política de Estado, ou seja, nós não queremos o resultado só dentro dos 4 anos. Essas áreas verdes, elas vão ficar para as futuras gerações, e é isso que eu acho que todo gestor público tem que ter em mente, né? Acompanhamos os ecoparques, né, ali, instantes atrás, né, com o presidente do SP Regula. Isso. E já tínhamos falado no início, também ganhou o prêmio internacional por programa de eletrificação da frota, né? Exato. Semana passada, o prefeito entregou o 1000º ônibus elétrico, e além dos nossos dos caminhões a biometano, caminhão de coleta seletiva a biometano, que isso também representa uma redução, né, na emissão de carbono muito significativa. A gestão, a senhora mencionou, São Paulo adota energia renovável em 186 prédios públicos, reduz custos em 30% e economiza 66 milhões. Foi lá em gestão, né? Isso. Foi lá a Secretaria de Gestão, ela é responsável por todas as compras públicas de bens comuns, bens e serviços comuns à cidade de São Paulo. E a gente sabe hoje que as compras governamentais representam 12% do PIB. É muito relevante. E, além de ser relevante em termos de números, né, em termos financeiros, é relevante no sentido de provocar a indução das mudanças que o Brasil precisa fazer. E aqui na cidade de São Paulo a gente tem feito isso. Nós lançamos esse ano o Guia de Compras Sustentáveis. Então, não só nós aplicamos, né, a questão da sustentabilidade, mas os prestadores de serviço à Prefeitura, seja serviços continuados ou não, nós temos nos nossos contratos cláusulas que garantam que eles também estão adotando medidas para reduzir o impacto humano na natureza e adotar sempre tecnologias sustentáveis. Então, hoje a gente faz compras sustentáveis para a Prefeitura inteira, e uma delas foi essa licitação de energia, porque vocês devem estar acompanhando, né? Foi aberto para todos a compra de energia no ambiente de compra livre, no mercado de energia, agora, somente para alta tensão no momento, mas a tendência é que isso vá para média e baixa tensão. E dentro dos nossos 186 equipamentos, né, e prédios da Prefeitura que estão concentradas a maior consumo de energia, nós fizemos essa licitação e tivemos, né, uma redução significativa na compra,
E essa compra de energia é só energia limpa e renovável. Então, a gente garante que a fonte de energia seja limpa e renovável, com uma economia, nesses próximos 5 anos, de 66 milhões de reais. E estimam uma diminuição de aproximadamente 16 mil toneladas de CO2 em 5 anos, né? O equivalente ao plantio de 400 árvores. É isso. É isso. E o intuito da gestão é sempre esse, é a gente aprimorar cada vez mais as nossas ferramentas, os nossos instrumentos. Como eu falei, o poder público, ele é muitas vezes indutor. Quando você estabelece num contrato de compra, numa licitação, critérios que primam pela sustentabilidade, pela inclusão, inclusive inclusão de trabalhadores em situação de vulnerabilidade, de pessoas com deficiência, a gente modifica o modus operandi até do setor privado, que muitas vezes o setor privado não está apto, capacitado para atender uma demanda pública, mas a gente induz essa mudança e essa transformação, aprimorando até, né, o quadro das empresas brasileiras para atender o setor público e privado e concorrer num ambiente internacional, que a gente sabe que o mundo está cada vez menor e a gente tem que estar preparado para atender não só o mercado nacional, mas o mercado internacional também. Desculpe interrompê-lo. Tem o consultor nosso aqui, o Pedro Camponês, né? Queria fazer uma pergunta. Pode ficar à vontade, Pedro. Fala ali no microfone. Isso. Boa tarde a todos. Boa tarde, sua secretária, seu presidente, professor. A minha pergunta, são duas perguntas mais relacionadas no âmbito institucional. A primeira é com relação ao Simplifica aí, se isso está integrado ao processo digital, né, que o servidor usa isso como ferramenta de suporte ao trabalho no dia a dia, né? E se a prefeitura tem alguma norma de uso de inteligência artificial para os seus servidores, algumas recomendações, uma política mesmo. E a outra pergunta, eu estava conversando outro dia com o professor sobre a questão da mobilidade urbana, o desafio que é a questão do trânsito aqui na cidade, do avanço do transporte coletivo, da mobilidade ativa, e que uma das medidas preconizadas pela política de mobilidade urbana, né, uma delas, tem várias, mas é a redução dos deslocamentos, né? Então, eu queria perguntar como que está a política municipal de teletrabalho para os servidores que são aptos, evidentemente, por natureza da atividade, a desempenharem esse trabalho em home office, né? São essas perguntas. Obrigada. Com relação à ferramenta Simplifica aí, nós estamos promovendo capacitações, mas ela é uma ferramenta, como eu falei, que talvez o próprio instrumento ele já seja capaz, sem uma capacitação específica, de ser utilizado. Então, nós já disponibilizamos para todos os servidores, então todos os servidores estão já fazendo uso dessa ferramenta. A gente vai continuar na capacitação, porque a ferramenta ela precisa ser sempre otimizada, então a gente vai promover melhorias constantes. Ela está sempre regulamentada, porque a regulamentação, ela tanto é para o público quanto para o privado, mas a gente sabe que a regulamentação do público ela é mais rigorosa e a gente tem que seguir, porque a gente é sempre responsabilizado, né, por tudo que a gente publiciza. Então, nós temos seguimos, né, a política de segurança de dados, nós seguimos a nossa LGPD, a gente tem sempre trabalhado com a controladoria, que avalia 2 vezes por ano o nosso índice de integridade, e essa política de segurança da informação é que tem conduzido o trabalho até para dar segurança para o servidor, porque muitas vezes o servidor pode incorrer num risco, não intencionalmente, por puro desconhecimento. Então, a gente tem normativos, manuais e regras para que ele tenha um pouco mais de segurança na hora de executar o trabalho. E a própria ferramenta também segue o nosso programa de linguagem simples, que tem 10 indicadores que também primam ali para minimizar o risco e minimizar o erro. Eu não tenho muitas informações sobre o programa de mobilidade urbana, porque é da Secretaria, né, de Trânsito, mas a gente tem
feito, né, os esforços de implementar. A gente tem aumentado a frota, a gente tem trabalhado, inclusive, com o governo do estado também, que vocês estão vendo, né, as duplicações de linhas de metrô. Nós fazemos a gestão lá na Secretaria de Gestão do Patrimônio Imobiliário da cidade, então a gente vem intensificando cada vez mais, junto ao metrô, a permissão de uso de áreas públicas para que a gente aumente as estações e as linhas de metrô, que a gente sabe que isso desocupa muito o trânsito urbano. Com relação ao teletrabalho, nós temos, né, um decreto de teletrabalho. Hoje, a Prefeitura de São Paulo permite 2 por 3 dias presenciais e 2 dias em teletrabalho. A gente sabe, né, que reduz até a pegada de carbono, né, você reduz o transporte do servidor, e tem muitas atividades no serviço público que a gente consegue fazer à distância. Eu acho que a pandemia é algo que ninguém gostaria de ter passado, mas trouxe muitas inovações tecnológicas que permitem hoje o servidor da sua própria residência atender ao cidadão e fazer entregas efetivas. O servidor, cada servidor que pleiteia esse direito, porque ele tem direito a 2 dias de teletrabalho, ele tem que ter um plano de trabalho que vai ser avaliado pela sua chefia, e as entregas vão ser mensuradas para que a gente consiga saber que o servidor está realmente sendo produtivo e dando retorno para a coisa pública. Então, a gente tem trabalhado bastante nisso também. Bom, quero aproveitar, chegou aqui o professor Anderson Jamil Abrão. Meu professor, sou aluno de Direito, tá? É isso aí. Aí da Uninove, professor universitário, advogado, mestre pela Universidade Sorbonne, doutor pela Uninove, especialista em Direito Público pela Escola Paulista de Magistratura, graduado em Direito pela Unip, com atuação no Ministério da Educação, pesquisador da Rede Observatório das Nacionalidades, atuou também como instrutor da 6ª turma do Tribunal de Ética, Disciplina e membro da Comissão de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito da OAB São Paulo. Obrigado aí pela sua presença. Chegou um pouquinho atrasado, mas professor pode, né? Se fosse aluno não podia, mas professor pode. Bom, nossa secretária de gestão, secretária adjunta, Regina, nosso professor Marcelo Pessoa, doutor Marcelo Pessoa, da Vanzolini. Bom, então, desculpa interrompê-la, por favor. Nosso procurador lá, enfim, tem diversos... Pois não. A gente teria, né, ou temos muitos outros serviços dentro da temática aqui dessa comissão. Mas eu fico à disposição, se tiver alguma pergunta, estarei aqui para responder. Chamarei novamente para a senhora vir aqui. Amanda Vettorazzo, nobre vereadora, tem alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Doutor Milton Ferreira. Bom, então, o senhor quer perguntar alguma coisa, professor? Pois não, vereadora. Alô? Caiu. É porque ela está em Brasília, tá? Sim. Olá. Opa, pois não. Diga. Olá, não, só parabenizar. Estou aqui em Brasília e acabou até a bateria do meu fone hoje aqui, de tantas informações. Fiz questão de participar de maneira online. Enfim, comissão sempre muito importante. Parabenizar a condição dos trabalhos e também a secretária, que é incansável. Eu sigo ela também no Instagram. Tem algumas secretárias e secretários que eu falo, vocês devem ter 30 horas, porque incansável aí pela nossa cidade. Muito obrigada. Obrigada, Amanda. Sempre parceira nossa ali também. Doutor Milton Ferreira. Muito obrigado por tudo, pelo esclarecimento, e continue fazendo esse excelente trabalho pelo bem da cidade de São Paulo e também pelos nossos munícipes. Muito agradecido. Obrigado, doutor. E nós agradecemos também, porque a gente sabe o quanto a gente precisa do legislativo, principalmente nessa área de nessa era, né, de transformação digital.
é importantíssimo que o Legislativo também nos dê a tranquilidade, né, jurídica para que a gente possa continuar implementando e inovando, porque a inovação também traz desafios legais que a gente precisa de amparo aqui da casa. Obrigada, vereador. Professor? Eu não quero me alongar porque o tempo vai embora e se deixar a gente passa o resto da tarde aqui. Queria dar os parabéns e estou encantado com esse trabalho, muito, muito bom, excelente. Professor Anderson. Obrigada, professor. Perfeito, muito obrigado. Secretária, em primeiro lugar, parabenizá-la pela exposição, peço desculpas pelo atraso. Vou fazer uma pergunta de um assunto que muito me agrada, mas eu sei que esse assunto ainda precisa de muita regulação, né? Muita regulação e muita regulamentação, que é exatamente a utilização dos créditos de carbono. Qual é o projeto da Secretaria, se há algum projeto da Secretaria para a utilização desses créditos de carbono, no curto, médio ou longo prazo? A gente sabe também que existe a necessidade de regulamentação por parte do Poder Público Federal, né? Mas é um assunto que, como a cidade de São Paulo avança, a cidade mais rica da federação, né, na utilização desses créditos. Seria essa a minha pergunta. Mas parabéns pela boa exposição. Acompanho, já tive a oportunidade de trabalhar com a Secretaria de Gestão quando assessorando a Secretaria Municipal de Esportes. Então, conheço bem o trabalho, tive a oportunidade de ser representante da Controladoria na Secretaria Municipal de Esportes e conheço o trabalho sério que vem da Secretaria de Gestão. Por isso, uma pergunta dessa envergadura e essa necessidade. Muito obrigado. Eu é que agradeço a pergunta. Não é um tema da Secretaria de Gestão, mas como nós somos uma secretaria meio, a gente tem sempre apoiado as iniciativas da Prefeitura. Mas é um tema que está sendo bem cuidado pela Secretaria do Verde e pela Secretaria do Clima, a Secretaria do Clima e Mudança Climática, que é a Seclima. A gente tem feito algumas conversas, felizmente, a gente tem o ativo. A gente tem investido, né, a Prefeitura investiu só 2024, 2025, 40 milhões de reais nessa área de sustentabilidade. Como eu estava falando, são mais de 50% de cobertura verde na cidade de São Paulo. O prefeito vem adquirindo áreas privadas para transformar em bosques públicos. Até essa semana, plantamos 120 mil árvores até só esse ano. Então, a gente tem o ativo, a gente tem como capitalizar todo o investimento público que tem sido feito nessa área. E nós temos tratativas, já fizemos reuniões com 3 potenciais prestadores de serviço nessa área, porque a gente sabe que nós temos que fazer o inventário, né, de toda essa área verde, entender quanto isso significa em moedinhas verdes, né, em crédito verde, que é as CPRs verdes. Temos falado com as certificadoras, empresas que... Primeiro, a gente precisa falar com as empresas que fazem o inventário de toda a vegetação de São Paulo, para dizer o quanto que a gente tem em capital. A gente tem falado com a certificadora que emite essa moeda verde, essa CPR verde. Temos falado com a B3, com a Bolsa de Valores, porque esse crédito de carbono ele pode ser comercializado no Brasil, e a gente sabe o quanto alguns países, principalmente a Europa, têm que comprar de capitalizar, né? Elas não podem mais, não têm mais a vegetação e não vão mais contribuir com a emissão de oxigênio, mas vão contribuir financeiramente para que a gente possa continuar fazendo a manutenção das nossas áreas verdes. Então, a gente tem avaliado todos esses aspectos e nós estamos quase fechando qual vai ser a nossa estratégia, porque a modelagem ela é complexa, né? Não é uma modelagem simples, mas a gente tem, como poder público, ido atrás, até para não incorrer em riscos, né? A gente sempre tem que ter muita segurança na hora de tomar essa decisão, mas a gente vai estar apto a
ter esse capital na Bolsa de Valores, poder até dar como segurança e garantia para alguns investimentos que a Prefeitura precisa fazer. Nós vamos poder vender esses créditos de carbono para empresas brasileiras, principalmente empresas que estão na Bolsa de Valores também e que estão na estratégia, fortemente na estratégia de ESG, então elas vão poder comprar da Prefeitura de São Paulo. Nós vamos ter, né, essa exposição, mais uma exposição boa para a cidade de São Paulo, mostrando para o mundo que a gente tem como vender esses créditos de carbono, e a gente paga hoje para a iniciativa privada as nossas, o custo, né, de manutenção das áreas privadas verdes, a gente paga, e com essa modelagem a gente vai deixar de pagar e a gente vai conseguir capitalizar. E o capitalizar não é só capitalizar financeiramente, a gente vai capitalizar, mas vai melhorar a qualidade de vida, né, do cidadão que mora aqui em São Paulo. A gente sabe que o nosso trânsito emite muito gás carbônico, e se a gente conseguir fazer com que as empresas elas realmente invistam cada vez mais, a gente vai melhorar a qualidade de vida do cidadão. A gente sabe que tem estudos médicos que comprovam a redução da vida das pessoas por conta da respiração do gás carbônico. Então, a gente melhora também a população economicamente ativa, né, e a saúde do cidadão, que é também responsabilidade da gestão pública, né, através da nossa Secretaria de Saúde. Então, nós estamos fazendo todos os estudos, a gente está bastante avançado e esperamos aí brevemente lançar o nosso programa de venda de crédito de carbono. Obrigada. Obrigado, secretária. Inclusive, me parece que tem uns veículos agora que eles conseguem quantificar, né, que as árvores vão passando e vão e não captando, só vai fazendo um mapeamento. É uma tecnologia que está fazendo o inventário das nossas árvores, isso. Que não só conseguem mensurar a quantidade, mas também conseguem saber sobre a saúde daquela árvore, o que vai evitar nas épocas de chuvas, de tempestades, que a gente faça a poda antes daquelas árvores que têm risco de cair, ou as árvores que precisam ser substituídas porque elas estão ali provocando risco de vida. Então, é uma tecnologia que foi contratada esse ano exatamente também para continuarmos nessa pegada, e a gente lançou recentemente também o orçamento climático, que é a primeira capital, a primeira cidade que tem um orçamento climático, onde tem um direcionamento estratégico de todos os investimentos de todas as secretarias, olhando para a questão climática. Graças a Deus. Bom, quero agradecer ao prefeito Ricardo Nunes, agradecer também nossa amiga Marcela Arruda, e obrigado pela aula, né, de gestão, né? É sempre um prazer poder estar aqui com vocês. Obrigada. Obrigado pela aula de gestão, e vou convidá-la novamente, tá? Desculpa aí, atrasou um pouquinho. Bom, queria dar mais uma notícia, que a NVIDIA se torna a primeira empresa a valer 5 trilhões de dólares, o dobro do PIB do Brasil. A NVIDIA já esteve aqui nessa comissão, participando conosco, né? A gigante de tecnologia, a NVIDIA, alcançou o valor de mercado de 5 trilhões de dólares, tornando-se a primeira empresa do mundo a atingir essa marca. O feito reflete o crescimento explosivo do setor de inteligência artificial, área em que a companhia é líder global em chips e soluções de processamento avançado. Então tá aí. Já esteve aqui conosco. Quero então agradecer a nossa secretária, obrigado pela sua participação, nossa secretária Regina. Quero também agradecer aqui o nosso professor Marcelo Pessoa, a participação do nosso professor Anderson Jamil, né? Obrigado também ao Uninove, e agradecer aqui os consultores Pedro Camponês, Marco Antônio Lacava, obrigado. Aos nossos secretários Moscone, Felipe e Marina, obrigado aí pelo apoio, sempre aqui conosco. Aos procuradores, doutor Ricardo Teixeira, obrigado, doutor Ricardo. A doutora Luciana, que deve ter saído um pouquinho. Olha ali o pessoal da TV Câmara aqui só esperando para pegar. Então tá, bom, chegamos então aos instantes finais.
E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada esta reunião. Uma boa tarde a todos. Obrigado, secretário. Desculpa aí, poxa, atrasou, perdão, tá? Perfeitamente, mas é tudo muito interessante. Então a gente fica à disposição. Tá bom. Abraço lá à nossa amiga, tá? Sim, pode deixar. Prazer é meu, muito obrigado. Agradece ela, por favor. Fiquei Tá? muito feliz com toda a evolução. Saia logo com essa questão, porque a gente tem capital, a gente tem capitalizado e a gente agora só precisa. E quando você toma a decisão de com quem você vai trabalhar, depois teve vários questionamentos, inclusive dos órgãos de controle.